Olá, estamos aqui em mais um episódio do Papo Gold. E esse episódio agora, nós estamos gravando aqui dentro da VS Gold da Avenida Tuiuti, aqui em Maringá. Um prazer incrível estar aqui, né, Guilherme? Hoje a gente está num ambiente muito legal, né? Muito legal, diferente do nosso habitual ali, né? Uhum. Não com relação à academia, porque a gente sempre faz Sim. academia, né? Academia é sua praia, né? É sua casa, né? É minha casa. Na verdade, eu acho que eu fico mais dentro da academia que na minha casa. Então, Não é verdade? verdade. Você está em casa. Estou em casa, estou em Uhum. casa. Então aqui, prazer estar aqui em Maringá, Sim, né? Essa cidade verdade. belíssima e tudo mais. E aqui nessa academia que a gente tá conhecendo agora, Uhum. pelo menos é a minha primeira vez aqui. E estamos aqui recebendo um convidado aí muito especial, um cara que é faixa preta de Gil, O cara do Gil. mas que tem várias vertentes, que tem várias facetas e muita coisa aí também diferente. Diz que é do rock. Do rock também. Do rock. Do rock também. E outras coisas que nós vamos descobrir aqui, né, no papo com E ele. outras coisas que a gente vai descobrir aqui. Quem veio? Estamos aqui com o Rafael, que também, além de tudo isso, é um engenheiro, é engenheiro civil. E a gente, na verdade, quer descobrir um pouquinho mais da tua história. E a gente estava conversando agora há pouco aí sobre a tua parte aí roqueira, né? Na fase aí, acho que provavelmente adolescência aí, juventude. Mas conta pra gente aí um pouquinho, primeiro, da tua história nesse rock and roll, banda e tal, que eu acho que com certeza foi muito antes de você entrar na área da engenharia. E também o que te levou para fazer o Gil, né? Mas vamos lá, vamos lá. Pô, antes de mais nada, um puta prazer estar aqui, né? Podendo conversar com vocês e trazer um pouco da história. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu completei esse ano 50 anos, né? Caraca, tá e bem. Você tá a gente bem. descobre umas coisas meio engraçadas na vida. Porque quando eu era mais jovem, eu comecei a fazer música, mas eu também estudava sério, estava ali a transição música, engenharia. Então, na galera da engenharia, eu era o cara que fazia a música. Na galera da música, eu era o cara que fazia engenharia. Então, eu tinha um certo deslocamento, né? Sim. Porque eu não era aceito, porque normalmente quem é da música só faz a música, quem está na engenharia também não se envolve com outras coisas, só quer ali engenharia. Uhum. Então, eu ficava meio perdido. E no decorrer da vida, fui morar nos Estados Unidos. É muito engraçado, porque eu tinha uma ex-namorada e os dois irmãos lutavam jiu-jitsu. E toda vez os caras falam, pô, você tem que lutar, você tem que lutar. E eu falo, cara, esse bagulho não é pra mim não, eu gosto é de bebida e tal, e rock, e vida doida e tal, né? Aí nós terminamos esse relacionamento, acabei indo morar nos Estados Unidos, toda vez que eu passava na frente da academia de jiu-jitsu. Falei, pô, tá aí, deve ter uns brasileiros, vou entrar, no mínimo fazer umas amizades aí, né? E entrei, não tinha brasileiro nenhum, eu era o único brasileiro, então eu virei atração da academia, Nossa. porque, pô, o cara é brasileiro, e os caras querendo saber como falava em português o nome das posições. Uhum. E aí, como eu comecei a aprender as minhas posições, eu falei, cara, isso daqui é engenharia. Uhum. Esse bagulho é engenharia. Aí voltei pro Brasil e comecei a fazer engenharia. Aí ficou pior, porque daí eu era o cara que na música era o lutador e o engenheiro, na engenharia eu era o músico que era roqueiro. E o jiu-jitsu parece que não tem muito isso. O jiu-jitsu ele é uma comunidade que te acolhe. Uhum. Né? O jiu-jitsu, a comunidade te Cabe acolhe. o roqueiro, cabe o engenheiro. Cabe tudo ali. Cabe tudo, você tá Cabe entendendo? tudo. É um ambiente, pra mim, mais democrático que tem. Ali colocou o kimono, iguala todo mundo. É juiz com o lixeiro, é o pedreiro com o engenheiro, é o médico com... Você Não entendeu? interessa. Iguala todo mundo. E aí o jiu-jitsu começou a me trazer insights que me mostraram o seguinte, meu barato, na verdade, não era música, não era engenharia, não era o jiu-jitsu, era a criatividade. Ah, Era isso tá. que me motivava em cada campo desse, Cada né? campo, Então, sim. eu percebi que, na verdade, foi um acidente eu ter caído tanto na engenharia como na música, e eu comecei a perceber que o meu jiu-jitsu envolvia muito esse negócio de resolver problemas, mas de uma maneira criativa. Tanto é que depois de velho eu não tenho como treinar, fazer drills, né? Que é o que chamam repetições, e muito menos uma preparação física mais avançada, porque eu preciso trabalhar. Sim. Sim. Então, eu fui desenvolvendo um Gil à base de criatividade, como se fosse o jazz na música. Sim. Né? Na música você aprende os acordes, começa lá com o blues, vai pro rock, quando você tem uma certa eloquência, um certo vocabulário, você consegue tocar o jazz, que é uma reunião, a gente vai improvisar e vai ser algo muito legal, Aí vai mas no altamente improviso. técnico, né? Sim. E por vezes na engenharia a gente precisa fazer isso. Às vezes eu sou chamado numa situação, ó, como foi o caso aqui em Maringá, teve um prédio chamado Maria Tereza, que no carnaval do ano passado estourou o pilar, o prédio estava prestes a cair. Certo. Eu fui chamado, olhei, assim como o médico de férias vê alguém que cai e tem que socorrer, falei, ó, tem que trazer aqui saco de grout, armadura, temos que fazer agora, que senão o prédio pode cair, né?
Então, assim, você aprende a ser criativo. E eu me liguei, então, que o meu lance, na verdade, era a criatividade, que, por coincidência, acabou sendo mais manifestado na música, no jiu-jitsu, mas eu também tenho incursões também pela literatura, poesia e outras tantas coisas. Então, tudo que envolve meio que criatividade, né, eu fui percebendo que, na verdade, é a minha natureza. Então, o que me causava sofrimento quando eu era mais jovem, porque eu não conseguia perceber que o meu barato era a criatividade. Eu queria ser roqueiro, eu falei, não, eu quero ser roqueiro. Então, causava muita frustração muitas vezes, porque a música, a gente está conversando de Londrina, tanto de gente boa que teve década de 90, Londrina tem grandes bandas. A gente tinha um sonho de estourar com a banda e fazer sucesso. Sim. Pô, nós chegamos a gravar 4 CDs de música própria, vocês podem encontrar lá no Spotify, chama Inimitável Fábrica de Gyps, e gravamos um DVD ao vivo no Sesc Vila Mariana. Inclusive com a participação do londrinense, muito conhecido do teatro, que é o Mário Bortolotto, que é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Então a gente tinha essa expectativa, mas a música, ao contrário do jiu-jitsu, ele é um ambiente um pouco mais complicado. É noite, é balada, possibilidades aí de álcool, drogas, aquela coisa toda. O jiu-jitsu já é uma outra mudança. Sim. Então chegou um ponto da minha vida que eu tinha que escolher, falar, bom, eu vou pra música ou vou pro jiu-jitsu? Aí com os meus filhos nasceram, minha esposa Daniela também hoje pratica jiu-jitsu, é professora de yoga e também é arquiteta, nós temos 2 filhos. Quando veio o Gabriel, o primeiro filho, eu falei, não, eu tenho que tomar uma vida mais certinha. E aí acabei tipo assim, caindo no jiu-jitsu com mais frequência. Você fazer jiu-jitsu e ser profissionalmente engenheiro, combina. Combina. E até favorece. Você vai estar preparo físico, vai te ajudar mentalmente, você vai ter, né? Exato. Agora, querer levar uma vida, né, por exemplo, de roqueiro, de roqueiro, vai de dar banda. um conflito. Em algum momento você vai ter que Tocando- ó, decidir tocando uma à ou a noite. outra, né? No começo foi assim, até um pouquinho, quando eu era faixa branca, né? Meu professor Rodrigo Feijão, um baita de um profissional, um baita professor, super reconhecido, né? E ele é rígido na questão das faixas, né? Quando eu era faixa branca ainda, eu ainda tinha disso. Eu treinava uma vez por semana, saía, bebia, aquela coisa toda, queria tocar. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, não dá, eu tenho que escolher uma coisa ou outra. ter que- Foi aí que eu mergulhei no jiu-jitsu de cabeça. Uhum. Um dia, voltando de um carnaval, eu falei pra minha esposa, Daniela, falei, ó, parei de beber. Ela olhou pra minha cara e falou, meu, ficou maluco? Falei, parei de beber. Amanhã é dia 1º, nós vamos embora cedinho, eu vou voltar lá no jiu-jitsu, vou levar esse negócio a sério. Comecei a treinar, eu cheguei a pesar, na época, eu tenho 1,72 m, pô, eu cheguei a pesar 85 quilos. Tava inchado na cachaça, tá entendendo? Em 6 meses eu bati 70 quilos, comecei a lutar campeonatos, e aí aconteceu algo muito legal, que eu fui num campeonato, lutei uma categoria, eu nem sabia que tinha categoria adulto, categoria master. Aí perdi na categoria adulto, mas deu um sufoco no molecão de 18 anos, eu já tinha 30 e poucos, né? Uhum. Aí os caras, pô, tu lutou bem pra caramba, o moleque é duro. Eu falei, não, cara, foi nada não. Ó, tem outra luta pra você agora, master. Eu falei, mas que é isso, master? Vai lá, você vai lutar com o cara lá. Aí tinha uma luta master. Aí fui, lutei, porra, ganhei do cara, beleza, saiu. Os caras, pô, velho, tu ganhou. Eu falei, mas porra, uma luta só, o cara ali, mais velho e tal. Ô, bicho, você não tá entendendo, esse maluco aí é campeão brasileiro, ele voltou do Brasil, ganhou 4 lutas lá, você bateu nele como se não fosse nada. Eu falei, o quê? Que legal. Aí o cara, não, eu falei, mas como que é esse negócio de campeonato brasileiro? Não, você faz a carteirinha lá, CBJJ, aí você pode ir lá lutar. Aí você... Aí eu fiz a carteirinha, fui campeão brasileiro, daí na sequência. Legal, cara. que Aí eu legal. falei, cara, agora... Aí, tipo assim, você na música encontrava uma forma de se expressar. Você acabou encontrando no jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E aí eu comecei a perceber a grande conexão que tem do jiu-jitsu com ciência também. Uhum. Porque como eu tenho a base... Eu trabalho com engenharia de estruturas, então minha Certo. atividade primordial é deixar Sim. as edificações em pé. Certo. No jiu-jitsu, é o contrário, você tem que deixar tem as estruturas caírem. Então é o Exatamente, trabalho oposto do que eu faço no dia a dia. Né? Tira- É E essa os, analogia que eu queria ver, assim, como Exato. é que ele vai linkar uma coisa com a outra? Como é que funciona? e os conceitos físicos que eu uso em engenharia, lá na engenharia a gente tem 4 princípios simples: flexão, torção, cortante e torsor. Tudo isso eu consigo explicar o jiu-jitsu com, digamos assim, fundamentos da engenharia de estruturas, o que é muito maluco. Compressão, tração, tudo que eu uso em engenharia para projetar a estrutura concreta eu consigo explicar no ponto de vista do jiu-jitsu. E não só esse ponto de vista de estático, de estabilidade, mas também com outras questões, por exemplo, de engenharia de produção, outras maluquices. Quer ver uma maluquice interessante? Quero. Teorema Só de vim aqui pra Pareto. isso. Teorema de Pareto. Já ouviu falar de teorema de Pareto? É uma coisa a utilizar que diz o seguinte:
20% das ações corresponde a 80% dos resultados. Certo. Então, veja só, para que eu vou, muitas vezes, já eu numa idade mais avançada, vou querer aprender todas as posições, sendo que existe, de repente, 20% das minhas posições que me pode dar 80% de todas as minhas vitórias. Então, você começa a explorar Foca. mais onde você tem o maior talento, que você sabe que tem maior repercussão. E onde você já sabe que é ruim e também não dá resultado nenhum, não vai. É que nem a gente aqui, nós estamos trabalhando. Se a gente fizer a conta dos nossos clientes, tem 20% dos clientes que pagam 80% do nosso salário, Sim. né? Então, comecei a aplicar esse tipo de maluquice. Falar, cara, eu vou focar nisso, vou focar naquilo, porque aqui é mais eficiente. Porque o jiu-jitsu, uma coisa é você treinar na academia, outra coisa é você ir lutar um campeonato. O campeonato é o caos, pode acontecer coisas assim que você nem imagina, e se você caiu dentro desse caos, às vezes é muito difícil de você voltar. Então, probabilisticamente, é melhor você tentar conduzir o jogo para onde você é bom para evitar o caos, para ter maior probabilidade. Certo. Você está Certo. entendendo? Então, Você tem que levar para aquelas 20% de técnica ali que você gosta. para poder Que é ir. tua Só que zona o de cara conforto. também está tentando fazer isso. Aham. Então, existe daí um outro negócio chamado Oda Loop, que um coronel americano de aviação, quando estava lutando com os russos, ele percebeu que os russos tinham os aviões mais potentes, Certo. mas os americanos tinham vantagem do cockpit, era aberto. Então ele falou, cara, o avião dos russos é da pesada, só que a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Então, como a Uhum. gente enxerga, a gente consegue antecipar o movimento e ganhar. E assim eles derrotaram os russos. Então, no jiu-jitsu, quando você também usa esse Oda Loop, que é observar, orientar, direcionar e agir, você já está lendo o cara e já antecipando. Seria mais ou menos assim, vamos imaginar, chega um maluco aqui, puxa um revólver, tipo os Estados Unidos, vou puxar um revólver aqui, vou querer causar mal para alguém. Qual que é o loop dele? Vou puxar o revólver, vai ficar todo mundo acuado e eu vou tocar o terror. Se ele já puxa o revólver, alguém já pula nele, já derruba ele, se ele não tiver um loop mais rápido que o teu para poder voltar no dele, ele já dançou. Já dançou. Certo. Você entendeu? Então você observa, você direciona e aí você age. E aí você vai obtendo resposta e vai ajustando. Então você tem que ter muito rápido esses ciclos. E é isso que é doido, porque eu venho de uma base totalmente científica, então você tem tempo de pensar e fazer. Entendi. Só que numa luta de jiu-jitsu você não tem esse tempo. Às vezes um segundo de pensamento você perde. E com E aí pouco você tem que fazer- oxigênio, né? Porque eu imagino que Pouco o cara oxigênio. às vezes tá Exato. morrendo ali, que eu E acho aí- isso incrível. E aí você tem que gerar o drill também, porque o drill, que seria o movimento repetitivo, você deixa isso automático. Então Aham. veja só, poderia fazer uma filosofia de jiu-jitsu só com conceitos técnicos, mas você não teria o timing. O outro você faz só com drills, mas você não teria a característica mental da improvisação para quando não cair no drill, o que você faz. O que faz? Então eu procuro correlacionar os dois para tentar, de alguma maneira, criar um cenário um pouco mais controlável. Porque o cara que faz muito bem uma coisa, se de repente você bloqueia ele, não deixa ele fazer essa coisa, ele fica perdido, porque ele vai Quer querer dizer, ficar pra você, repetindo. eu tô e vendo não que consegue, o né? jiu-jitsu hoje é meio que é um estilo de vida, mas é uma filosofia. Porque você foi desenvolvendo, eu tô vendo que tem um método de pensamento que ele vai aplicando os exatamente. conceitos e você deve tanto levar conceitos da vida para dentro do jiu-jitsu quanto você traz isso para tua vida É. Pra também. caramba. Imagina você tá lá numa situação ruim da tua vida. Pra nós é tipo um mata-leão encaixado. Você tá lá quase Aham. caindo, Exatamente. batendo, mas aí você fala, opa, pera lá. Vou preservar minha força. Vou fazer uma apneiazinha, vou enfiar um braço. Quando você vê, você enfiou o braço. Meu amigo, se você sair do matalhão ou do triângulo que o cara te encaixou, acabou. Você vai matar o cara, no sentido, obviamente, né? Sim. Porque você saiu de uma posição tão ruim Aham. e você ganhou tanta força mental após aquilo, Certo. que probabilisticamente a chance de você ganhar a luta é muito grande. Aham. Então na vida é assim também. Às vezes tá É. numa bad ali, mas se nós pensarmos, encontrarmos a técnica certa e sair, nós vamos para outro patamar também, Uhum. né? Então o jiu-jitsu traz muito disso. E o jiu-jitsu ele ensina também que muitas vezes a reação automática, você vai se estrepar. Eu, por exemplo, você não pode ficar com raiva. Se alguém veio e te fez alguma coisa que te deixou com raiva, se você agir com raiva, você vai usar os músculos de maneira inadequada. Você vai fazer alguma coisa que a maior probabilidade de você mesmo se machucar. Se machucar, né? Então, se Entendi. tem algo que te afeta mentalmente, você ficou com raiva da pessoa, você, opa, sai daqui, vai pra lá, esquece, técnica, vamos É o fazer a controle técnica. emocional que tem que O ter. emocional, É o emocional que pesa bastante aí, pra né? caramba. Então você tem que ter essa clareza, O essa cara já entrou limpidez, com, né? com vantagem no Gil, porque na verdade esse pensamento dele, com certeza, poucos tiveram aí no início do processo, porque como você já veio com essa cabeça, você já saiu em vantagem bem maior nos campeonatos, né? Nas lutas, com certeza deu diferença
pra tua evolução, não foi? Esse pensamento, eu falo assim, por exemplo, de você antecipar, de você já ter a observação da engenharia, que você já veio com essa experiência. E isso fez um diferencial para você poder, de repente, já logo bater no cara que era o campeão brasileiro, por exemplo, não é? Que é uma coisa que faz diferença, né? Eu acredito que fez sim, né? Porque, veja só, eu venho competindo sistematicamente, né? Eu tô a uma luta da minha luta de número 100 oficial, pela lutas. Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? Que legal. Eu só não fiz a 100 porque eu fui lutar agora o Pan-Americano nos Estados Unidos e no final da luta eu acabei caindo em cima do ombro e desloquei o ombro. E aí não deu para seguir em frente, né? Mas o fato de você estar lutando continuamente para vir testando também esses fundamentos, né? Porque teoria boa para mim é aquela que você certifica no campo de batalha, né? Sim. Então essas Funciona, teorias eu tento colocar elas ali em prática. Então já teve coisa assim, eu já li alguns livros que de alguma maneira tratam essas coisas. Existe um livro muito legal que chama O Zen na Arte da Espada, que fala sobre essas coisas. Imagina o cara era lá um espadachim, ele precisava ir para um duelo, vida e morte. Aí o cara fala, pô, eu não podia ficar pensando se eu ia matar ou morrer, porque se eu ficasse pensando se eu ia matar ou morrer, eu não conseguia desenvolver a técnica. Eu deixava fluir e tinha que responder da mesma maneira que um espelho responde aparecendo uma imagem, eu também tinha que trabalhar assim. Sim. E aí eles sempre batem muito fundo na respiração. Que quando você pensa na respiração, você limpa os pensamentos e você vai fluindo na atividade Você sem... faz meditação também. Não chego a fazer. A minha esposa inclusive guia meditações e tudo mais. Aquele negócio... É porque esses conceitos que você estava falando, basicamente é de meditação. Mas assim, eu tenho muito diálogo interno antes de luta, eu respiro bastante, né? Digamos que espiritualmente também, antes de luta, é sempre um momento muito forte, né? Então, com o tempo você vai aperfeiçoando essas coisas. Então já teve uma situação que eu consegui lutar controlando só a respiração e eu entrei num estado tão bacana que eu escutava o meu oponente respirar. E sentia ele respirando cada vez mais ofegante. E eu só controlando e pensando comigo, uma hora ele vai parar. Ele tá cansado. Hora ele vai parar. A hora que ele parou, eu ataquei. Então, a respiração é primordial para você poder ter esse controle. Aprender a não julgar, por exemplo. Você chega, olha o cara é muito mais forte que você. Você pode ficar abalado. Ao mesmo tempo, você vê lá um cara magrinho, tipo eu também, você menospreza. Ah, esse daí é tranquilo. Nada. Então, você tem que ter um pensamento neutro. Uhum. Tipo, nem para lá, nem para cá. Respirar e tentar entrar de mente neutra para tentar exercer apenas a técnica. Por isso que você não pode ter raiva, você não pode ficar se pegando com torcidas, gritos, tem que tentar isolar tudo aquilo e simplesmente aplicar a técnica. Então isso realmente exige um treinamento contínuo, exige você ser colocado no campo de batalha, que é o campeonato, que é o melhor ambiente para você vir desenvolvendo essas teorias, né? Mas essas coisas, muita coisa, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Hoje eu já tenho, digamos assim, muito mais consciência. E tem até um curso que um seminário que eu dou de jiu-jitsu, onde eu mostro essas técnicas que a gente pode aplicar tanto de engenharia de produção, engenharia de estruturas, estatística, para que a gente possa ter uma abordagem, digamos, mais eficiente, né? Tá, eu fico imaginando que é assim, você começou com 30 anos, cravado. 30 anos. 30 anos. 30. Você já tinha uma maturidade bacana para ir lá na luta. Já era formado lá em engenharia, já trabalhava na área. Já entender que não era só força, tal, era um jogo e etc. Mas você já teve os 18 anos lá atrás, já foi músico e tal. Deve ser muito bacana para você ir fazer um seminário e pegar um monte de jovem de 18, 20 e pouco, que o cara acha que é só força bruta que ele vai resolver a parada ali e você começar a falar, ô, calma, você tem que ter cabeça, deve ser legal, né? É muito legal, porque no jiu-jitsu, às vezes, chega um molecão novo, tá na academia, que essa baita academia bacana, aí o cara vem aqui, levanta ferro todo dia, chega lá musculosão, fala, vou bater nos caras. Aí ele pega o tiozinho lá no canto, lá tranquilão, lá e tal, com a forçona dele, meu amigo. E toma um pau. Quando vê o cara que tá batucando pro tiozinho, vamos de novo e apanha de novo, vamos de novo e apanha de novo. Pô, tem cara que não volta. Aí... o cara forte, ele não assim, volta. Peraí, explica pra mim como que funciona, né? Aí a hora que ele vai aprender com o cara que tem mais idade, né? Mas é engraçado, porque você fala assim, pô, ó, chegou um musculoso. Uhum. Fala, ó, o cara apanhou. Você fala, bom, vamos ver se ele volta. Porque você fala, bom, se o cara voltar também, nós estamos ferrados, né? Mas é que normalmente a grande maioria apanha e não volta, né? Mas tem os que continuam, que são fortes, que daí dá trabalho. Porque aí o cara, ele aprende. Aprende E é isso que é bonito, porque você vê muita gente, cara, o jiu-jitsu ele é uma linguagem, né? Então,
Tem caras que são muito mais fortes do que a gente. Certo. Mas o cara com essa consciência, ele é capaz de rolar com você, fazer ali o randori, né? O treino, como se fosse uma moça, cara. Entendeu? Então você fala, cara, que beleza, né? A plasticidade do movimento do cara. Ele não precisa usar essa força dele. Essa força toda, né? Essa força toda. Eu Isso que é tava vendo bonito, esse né? O segredo é esse, Eu né, tava, na verdade, é né? eu tava esse, vendo é, esses o dias segredo é uma luta de um menino que é um americano, eu não lembro ele, é um bem novo. Que ele é campeão daquele circuito que tem agora de... O Mickey Musumeci, Oi? que é um que usa óculos e tal. Cara, Deve ser o Mickey você não dá Musumeci. nada por Não ele. dá nada pro não cara. dá nada. Ele usa o óculos, magrelo, Só come entra macarronada, assim, ó, entra meio- todo esquisito. meio esquisitinho. Você fala, vai tomar um pau, rapaz. Aí ele daqui a pula pro pouco- chão. Se ele grudar o teu calcanhar, Daqui você a tá pouco ferrado. ele só usa, ele gosta Só, daquela só técnica. vai chave de calcanhar. Pum, É, aquilo chave de lá. calcanhar, ele vai pro já perna. O cara detona vai tudo. lá e ele quer a perna vai do na cara. perna do Quando cara. ele pega a perna do cara, ele acabou, Acabou. o cara. E isso muito rápido. Ele vai E muito ele, rápido. e ele parece, ele é muito figura, Então, cara. mas você já viu a história dele? Não, Ele como- aparentemente era formado em medicina Certo. e ele tem altas habilidades. Sim. E ele diz que gosta do jiu-jitsu também porque ele chama de problem solving. É um exercício de resolver problema. De resolver E problema. ele pirou no exatamente. jiu-jitsu por causa disso. Sim. Criatividade de novo, É. né? Então isso que é muito legal. É Então muito legal. o jiu-jitsu atrai muito nerd. Por É, isso, exatamente. né? isso que eu ia falar. Esse cara é figuraça. Figuraça. A gente tava falando. E hoje Figura. deu um boom, né? Porque você pensa assim, né? Não só esse pessoal, mas também muitos donos de empresas, CEOs, a galera que, no Sim. caso, descobriu aí o Gil como uma forma também de linkar justamente essa questão da disciplina, do foco da melhora da questão aí da calma, né? Da arte suave, da questão de Aham. você resolver os problemas, que linka totalmente com o trabalho do cara. É. Do cara tá no mercado E de eu acho trabalho que ali, né? ele falou de uma uma coisa ali física, que é essa metáfora. Tu com a estrangulado na garganta, tu na posição que eles ficam. O cara te deu um mata-leão lá. Você tá num lugar que você não consegue respirar. É. É sufocante. O cara em cima de você, você tá cansado. E você tem que respirar, acalmar, manter a calma, não encontrar se uma deixar saída. Não vai apavorar. ser de uma Exato. vez que você vai sair. E o cara tem que ter essa mentalidade. essa mentalidade. Então, isso que ele falou foi uma coisa que eu falei, pô, quantas vezes na vida a gente não enfrenta exatamente essa Sim, situação, né? é sobre isso. É. É o que eu vejo o pessoal mais comentar e falar, justamente, é sobre isso, que o cara consegue colocar isso na profissão dele. E ele se torna um profissional melhor, um empresário melhor, né? Um cara que trabalha nesse contexto melhor, né? É porque você aprende a se sentir confortável no caos. Essa que é, Isso, essa que é a exatamente. sacada. É, Porque ali no jiu-jitsu você é é. colocado tanto em desconforto, meu amigo, assim, pra sobreviver até você chegar na faixa preta, cara, você apanha de todo mundo, cara. Tem dia que você fala, cara, eu só não apanhei da funcionária da entrada. Tem dia que você apanha de todo mundo, Não cara. foi pra funcionar, né? Rapaz, você apanha de todo mundo. Então, assim, você fala, cara, É desconfortável. uma hora eu vou bater em alguém, pô, não é possível, né? E a hora que você pega alguém, aí você fala, pô, eu consigo, vai dar Consegui. certo. Aí a coisa vai. Mas você aprende a se sentir desconfortável, né? E o legal do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele foi feito, na verdade, para os fracos poderem submeter os mais fortes, né? Usar a técnica em detrimento da força. Eu sou um cara fraco, teoricamente, né? A grande maioria da galera academia é maior e mais forte, mais né? vulnerável, mais frágil, magrinho e tal, Exato. quer dizer, teoricamente mais fácil, né, e tal. Não, Exato. né? Mas daí a técnica você vai conseguindo, né, equalizar melhor essas coisas, né? Isso que é bonito. Você fala, mano, como esse bagulho é bonito. Aí você, pô, você pega na mão, não, se você pegar aqui, você torcer pra cá é uma coisa, se você torcer pra cá é outra. Aí você vê aquele detalhe do pra onde vai, pra onde... Pô, é animal, é animal. Aí você volta pro lúdico também. A vida vira uma brincadeira, você volta a ser criança, você tá ali dentro, acabaram os problemas, você saiu dali, você já tá com outra cabeça pra encarar o problema. É o que eu falo, aquilo é uma terapia. O tatame é como se fosse um divã. As histórias que a gente escuta lá dentro de pessoas que chegam... Teve gente que eu já ouvi falar que, pô, chegou lá, o cara tá tomando 3, 4 tipos de remédio diferentes. Aí Sim. o cara, depois de 5, 6 meses, o cara senta lá no canto, começa a chorar. Falou, bicho, o que você tá chorando? Falou, cara, eu não tô tomando mais nenhum remédio, cara. Essa Que porra legal, salvou né? a minha vida. É. Você tá entendendo? E aí você vê os caras mudando de vida, entrando no Jiu-Jitsu Lifestyle, e a galera acolhe, porque a grande maioria que tá lá passou por algum momento e o Jiu-Jitsu foi uma baita de uma ferramenta para isso. Sim. Então a comunidade é muito, muito fera. Por exemplo, eu falo, onde que você hoje em dia consegue levar a tua família, a tua esposa, teus filhos em locais da sociedade? Sim. Né? Você leva lá na igreja, leva... Academia de Jiu-Jitsu você pode levar, cara. Uhum. Né? Tanto é que minha esposa faz, meus filhos fazem. Né? Então é um ambiente
propício, seguro, porque é um ambiente saudável. Então isso é muito né? legal. E o Vai pessoal poder tem fazer com a levado cada família. vez Fase. mais, né? Você tem Meus o quê? filhos Um fazem. filho? Dois? Tenho 2 moleques. Dois meninos. É. E estão lá no filho. tatame. 13, 15 anos, se grudar um matalhão em você, põe pra dormir, filho. O negócio Eles é... começaram com quantos anos? O primeiro, que é o segundo filho meu, que é o Thiago ele tinha dificuldade de aprendizagem. Certo. E aí nós levamos ele na academia do Christian, tinha uma academia no Centro Português, professor Christian, na época da pandemia, e tinha uma brincadeira que era um quadrado, já dava aula de jiu-jitsu. Eu levei meu moleque lá. Aí ele entrou, tinha que empurrar o coleguinha pra fora do quadrado. Aham. E meu moleque de dificuldade de aprendizado, já meio baixo astral, empurrou o primeiro e jogou pra fora. Ele pegou, olhou pra mim assim, falou... Aí veio o segundo, empurrou pra fora. Só que conforme ia desenvolvendo, ia entrando o moleque com faixa branca, cinza com branca, cinza, até que chegou um de amarela. O quarto ele empurrou, ele olhou assim e falou, puta, eu sou bom em alguma coisa, né? E tipo, Aí eu falei, pô, tá vendo, filho? Esse negócio parece que você é bom. Aí ele começou a treinar. Cara, ele começou a treinar, a autoconfiança dele subiu, ele desenrolou pra falar, começou a ir bem na escola. que legal. E desenrolou olha, tudo. Olha que legal. Você vê. Então isso foi muito bacana, né? Fez ele acreditar nele e fez ver através das dificuldades que você Você rola tem com que ele lá você de faz vez em o pa- quando no Rola. tatame? Eu, minha esposa, e se bobear, ele pega. Se bobear, ele pega. Ele gruda o bracinho pequeno, Que mata legal. um matalhão apertadinho aqui no teu pescoço, Mas você bate. ele tá pegando o jeito, a técnica e tal, é Pô, legal, né? E aí você imagina desde cedo, né? Esses moleques, quando tiver 18 Sim, anos, estão isso que eu ia voando, falar. cara. É um período ali, né? Por exemplo, faz quantos anos você já tá no Gil? Eu tô há 20. Há 20 anos. Né? 20 Quanto tempo anos. demorou pra você chegar na faixa preta Na- e no grau que você tá agora? Eu falo assim, eu tenho 20 anos de envolvimento e vamos pôr aí 15 a 16 anos de comprometimento, né? Porque uma coisa é você estar envolvido, outra tá Certo. comprometido. Aham. Então, como eu falei, às vezes eu ia na academia faixa branca, mas ainda bebia, ainda tinha, né, Aham. noitada, aquela coisa toda. Foi a hora que você A hora que deu eu falei, teu- não, agora é lifestyle, Aham. acabou, vamos pra cima. Então, de comprometimento mesmo, aí são 15 anos, que aí, pô, é campeonato, uma vez por mês, treinando 3, 4 vezes por semana, né? E deu para atingir um nível legal. Agora, você imagina uma criança que vem desde cedo, ainda mais no ambiente que a gente observa, um mundo hoje em dia muito corrido, onde tudo é imediatista, né? É, exato. Então, para a criança aprender a ter essas frustrações, eu acho superar... genial uma coisa, né? A gente está vendo uma geração muito nova e às vezes com um problema de baixa confiança por causa dessa metáfora que a segurança física passa para eles, né? Aham. Ter segurança física também traz mentalmente segurança emocional, né? Comportamental ali. Então, esses tempos atrás, voltou, que é da nossa época, o Karate Kid, você lembra do Aham. Karate É. Kid, o Daniel San, e eles fizeram aquele seriado, né, do Cobra Kai, Cobra né? Kai. Aham. Genial Cobra o Kai. seriado, demais. E lá eles, tipo, deram essa cutucadinha, Dá umas falaram, ó, pinceladas essa nisso aí. moçada tá precisando um pouco disso, que nós das antigas tivemos e que eles não Aham. viram. Que esse convívio, esse contato com coisas mais físicas, É. era mais duro, era mais rústico o negócio, É. mas a gente sobreviveu Sim. e fez bem. E vocês uma hora falaram que não era legal, mas de repente agora, quando vocês estão vendo os problemas por essa coisa muito protegida demais, né? vocês estão vendo que não é tão bom assim para as crianças, né? Exatamente. E que eu acho isso, acho que você deve ter essa mesma noção, pô. É. E esse mundo de arte marcial para criança é muito legal, né? Sim. Eu acho que, claro, as cidades cresceram demais, hoje você tem muito trânsito. Nós crescemos numa época que dá para carrinho de rolimã, soltar pipa, né? Era outra Ia realidade, brincar né? na rua, era Na outra rua, era outra Isso, realidade. é. Agora, veja só, nós aprendemos perigos da vida. Aham. Nós estamos vendo, na verdade, uma sociedade que as pessoas prezam muito pela, é meu direito. Se é meu direito, eu posso e devo. Só que Certo. elas perderam a noção do perigo. É por isso que a gente vê as pessoas com a motinha elétrica sem velocidade andando na pista mais rápida da Avenida Colombo. A pessoa não tem noção do perigo, porque ela nunca andou de carrinho de rolimã, nunca subiu numa árvore, nunca ralou o joelho. Aham. Né? Então, eu acredito que as academias são ainda um local onde a gente consiga resgatar nas crianças, talvez, um pouco dessa noção, né? Noção do perigo, noção da dor, noção que você tem que se precaver, né? Você vê que as pessoas estão vivendo uma maneira assim, é meu direito andar com a minha motoquinha aqui elétrica nessa pista. Pô, mas vem um caminhão não te vê, Pior cara. que morrer. Fica esperto. E são coisas que a Né? gente tinha naturalmente Pô, na nossa infância. Pô, Naturalmente, né? Naturalmente, Tava a gente ia pra lá, né? Tava na rua e fazia as coisas. Você falou carrinho de rolemã, skate, bicicleta e tal. Ou seja, era uma coisa normal pra gente. Normal. Normal, né?
que se perdeu, né? com o passar E dos outra, anos. andava em bando de molecada, né? Brigava na rua, né? Ó, Brigava. Costa aqui primeiro, pá, o cara tirava a mão, ia no outro e já saia na exatamente. pancada. Já era. Arrancava cabelo, Voltava pra arranhava, casa com os mordia. caras Você tudo fica- ralado, e a mãe, ô moleque. Brigou de novo, né? Pô, Tinha que se impor, você tinha que mostrar isso e ao mesmo tempo, se você não de repente, apanhasse na rua, você chegava em casa, você apanhava em casa mesmo. Falou, apanha na Nossa. rua, quando você vai apanhar em casa também. então, e nunca aconteceu com vocês de encontrar com os moleques, você brigou lá pra trás, você encontra com a puta, lembra, não era moleque, saímos na porrada aquela cara, vez e tal, e, né? Exatamente. Então, assim, o mundo perdeu uma capacidade de noção de perigo e aparentemente de falta de debate, né? As pessoas não conseguem mais debater tendo opiniões contrárias. Ah, você é contrário? Não, sou mais teu amigo, não nos falamos mais. Sim. Né? As pessoas não debatem mais e não têm noção mais dos perigos. Tá ficando um mundo muito louco. Que eu acho que é isso que você falou, né? Por exemplo, chega lá no tatame e não interessa se é esquerda, direita, se é Lula, se é Cara, Bolsonaro. Não tem se cor, religião, sexo, não estamos pobre, nem aí. rico, que ele falou. Milionário, você... Cara, Entra ali, vocês vão lutar os dois e engole o choro e. Cara, geram-se assim, relações assim, Né? dentro da sociedade inimagináveis. Tem pessoas na vida que só vão conhecer um advogado, um juiz, porque foram lá roubar, fazer alguma coisa e tá lá na frente. No jiu-jitsu você consegue pegar um menino lá da favela, trazer ele pro tatame, ele já conhecer médicos, advogados e falar, pô, esse como que é? O cara nunca ouviu falar de vestibular na vida. De repente Sim. ele vai num tatame, tem alguém ali, ele já fala, não, existe a profissão, você faz um vestibular, você pode estudar, ó, vamos te dar uma força. É o que eu falo, o jiu-jitsu, ele é uma... O pessoal fala da maçonaria, ele fala que o jiu-jitsu é uma espécie de maçonaria. É. Cara, um amigo falou, cara, é pior que a maçonaria, porque no jiu-jitsu, o cara nem te cobra o serviço. Fala, tô com uma dor de dente. Pô, vai no fulano que ele é dentista. Você chega lá, o cara tá obturando. Pô, e aquela posição, pá, terminou de obturar. Fala, quanto é? Não, não é nada não, pô. Só da ideia de conversar, o cara tá, entendeu? Então, assim, é uma comunidade que realmente se ajuda muito, se valoriza muito, isso é muito bonito. Geram-se, assim, relações verdadeiras. Porque se a pessoa, você tem confiança que o cara não vai quebrar o teu braço, você fala, pô, se o cara não quebra meu braço, eu confio no cara, o cara não vai me sacanear num negócio. Então você vai lá fazer um negócio com ele, independente do que seja. Então eu já tive várias oportunidades. Eu tenho, por exemplo, um grande amigo que trabalha com cirurgias, né, de veias, artérias. O meu moleque teve um problema. Pô, foi lá, o cara resolveu, um dos melhores do Brasil, cara, Daniel Amatuzzi. Foi lá resolver o BO do meu moleque e tal. Falei, pô, quanto que é? Não, não é nada não, pô, é pelo jiu-jitsu, tamo juntos, somos irmãos, você tá entendendo? Então assim, e eu também já resolvi várias coisas para vários amigos. O cara fala, pô, tô com umas fissuras aqui em casa, você não vem ver? Vou, vai lá. Pô, não, isso não é nada, fica frio, passa um PU aí, tá tudo certo. Então, você tem aquela sensação de geração de amizades. Eu sou amigo dos meus oponentes, cara. Eu tenho um lutador chamado Maurício. Maurício, ele tá super famoso na internet. Aliás, eu que ajudei a viralizar ele, né? Uhum. Porque a gente tá lutando no Rio de Janeiro, ele me deu uma banda de polícia, pau! E eu caí de cu trancado no chão aquilo, e aquilo rodou o mundo, né? Tipo, o golpe da capoeira, né? E eu lutei com ele 5 vezes, cara. E, pô, oponentes, né? Um querendo ganhar do outro. O último campeonato em Curitiba, eu lutando, ele gritando pra mim o que eu deveria fazer na luta. Você fala, cara... O meu oponente gritando, torcendo pra eu ganhar um campeonato, o cara gritando de fora. Eu falei, cara, você entendeu? Aí, pô, você vai levar um moleque no futebol. Então os pais lá se matando lá, cara, xingando todo mundo, querendo brigar. Você vai no campeonato de jiu-jitsu, não tem um policial. A chance de dar uma briga lá dentro, com todo mundo que sabe lutar, ninguém briga. Aí você vai no campeonato de futebol e ninguém sabe brigar, todo mundo quer sair brigando, xingando o juiz, brigando um com o outro. É muito doido. Então, é verdade, eu pensando desse lado, é bem legal, né? O respeito, né, que existe, né? E até pelo, como você falou, pelos oponentes, né? Existe um respeito muito grande. Muito grande, não cara. É? Que eu acho que isso se torna diferencial. A lealdade entre o grupo e o respeito que tem pelos adversários ou pelos oponentes, né? É porque, assim, o verdadeiro artista marcial, ele segue o chamado Bushido, né? Que é o código do samurai. Aí você tem que ter coragem, compaixão, respeito, integridade, lealdade, humildade e honra, né? Então você segue esses princípios. E aí, pô, você tá indo em lugares que você vai encontrando essa galera. Claro que tem, todo local tem o desvio padrão, né? Sempre vai ter, né? Mas em geral, a média, nós estamos falando disso daí, né? Que pessoas que têm esses conceitos vivos dentro de si, né?
Então isso Sim. é muito bacana. Você ainda continua competindo? Continua, eu né? lutei, faz 2 semanas que eu lutei pô, nos É, Estados Unidos, que deu problema no ombro, Você né? E teria o brasileiro agora. Aí eu comecei com outra viagem. Eu acordei de manhã, falei Foi pra nos minha... Estados Unidos que você Foi. machucou o braço? Foi, há 2 semanas. Aham. E aí tem o Campeonato Brasileiro daqui 2 semanas, né? Aí eu já vi umas viagens na estatística lá, chama Teorema de Bayes, né? Eu falei, porra, pelo Teorema de Bayes eu posso Teorema lutar. de Bayes, é. Porque, porra, fala assim, bom, por exemplo, qual que é o meu perfil, com o médico vê? Homem, 50 anos, deslocamento de ombro. Aí ele já bate o olho e fala, bom, 3 meses para voltar. Por quê? Porque ele pega o universo amostral, essa é a média. Aham, certo. Então, pelo Teorema de Bayes, você pode mudar a probabilidade em função de novos indícios. Então, pera lá, eu não sou igual à população. Sim. Eu sou lutador, luto há tantos anos, tenho o músculo mais desenvolvido. Então eu posso diminuir essa probabilidade em função desse desvio da população convencional. Aham, Aí eu sim. tava tentando achar uma probabilidade e falar, porra, dá pra eu lutar, dá pra eu Primeiro, lutar. não, Né? não, você na sua mente, mas aí segundo queria ter que chegar no médico. Doutor, então você conhece Teorema de Bayes. Teorema de Bayes? Teorema. Senta Opa, dá uma- aqui que eu vou te explicar. Vou te explicar aqui. É. Aí ele olha e fala, 3 meses. Não é porque você fala assim, não, então se eu esperar 3 meses, eu tenho quanto de probabilidade? Você tem... Eu vou ter a probabilidade do braço sair daqui 3 meses. Aham. Ora, se eu tenho a mesma 3 probabilidade meses, probabilidade de 80%, 90% de Não tá é? tudo ok. de... Aí você fala, mas eu tenho isso, tem aqui, tem aquilo, então a sua probabilidade muda totalmente em menos Então, tempo. exatamente. É. Então você fica naquela, bom, se der BO lá na frente, por que eu esperei agora? Eu posso ir agora e não dá nada. É, mas os Então- meninos têm uns peptídeos bons aí, ó. Tem? Pô, É, então vamos... Toma, como que é que chama lá mesmo? É o TB500 e TB500 É. e o TPC 157. É. É mesmo? Já Diz que cura é. essa lesão aí. Sério? É pra lesão, é pra lesão. Porra, É onde lesão. que... Os É, caras lesão, estão pra usando para recuperação fazer tecidual. tratamento de tendões, ligamento, É. acelerar a passou por cicatrização. Problema, Puta, isso, é. processo de cicatrização, melhora do... É Bacana. exatamente isso aí. Como É. eu não sou Interessante. médico, É. 3 meses. 3 meses. Mas um amigo falou que se você tomar o TB500 e o TPC 157, dá uma ajudada boa. Um mêsinho já tá mês- fera. Um mêsinho. Um mêsinho já tá fera. Não, acho que dá pra você lutar a próxima já. Tá pra lutar, né? completar de número 100. vamos lá. Ai, que Pô. legal. E como é E que onde que- conciliar essa rotina toda sua aí? Ah, Essa eu loucura tenho... toda aí. Eu falo assim, por exemplo, você compete ainda. Aham. Você tem a tua rotina, no caso, de trabalho, né? Família e tal. Como é que Aham. você faz pra conciliar isso tudo aí? Pô, Como eu é tenho que uma é? máxima. Como é que funciona Eu aí? tenho uma máxima, Guilherme, que é assim: quanto mais eu trabalho, mais eu treino. Então, se eu tô trabalhando pra caramba, mais eu tenho que ir no jiu-jitsu. É. Então, se a galera me vê lá todo dia, sabe que eu tô trabalhando pra caramba. Todo dia você vai, então. Normalmente eu vou de 3 a 4 vezes por semana. Certo. Tá. Mas quando tenho muito mais trabalho, eu procuro ir muito mais. Porque como o trabalho estressa demais, eu preciso estar com a mente limpa mais tempo. Então, quando tá um pouco mais tranquilo o trabalho, eu me permito ir um pouquinho menos, porque o corpo também de um Então, cara não é de só 50 questão já não do aguenta mais, né? treinamento em si, mas também é como se fosse uma terapia, uma válvula de escape ali. Exatamente, porque ali eu consigo efetivamente entrar no estado de flow, né? Não pensar absolutamente nada. Eu caio ali dentro, coloco o kimono e saio movimentando. São 2 horas que É a eu hora não que você se desliga. desligo do planeta total geral, não penso em nada, né? Então, quando você sai de lá, pô, já tem várias vezes que eu vou, às vezes tem alguns problemas complicados de engenharia de estruturas que eu estou resolvendo, algumas estruturas que a gente precisa intervir. Quando termino o treino, eu estou dentro do carro indo para casa, eu chego em casa, estou tomando banho, eu bolo a solução dos problemas. Já aconteceram várias e várias vezes esse tipo de situação. De ter os insights ali, de, por É. exemplo, resolver o teu problema através disso aí. Exato, com a Sair mente do limpa, treinamento, sair de cabelo lá, limpa, putz, pum, aqui, aí ó. pá, cai um raio na cabeça, vem a solução, você mata um problema. Várias e várias vezes. Então uma coisa vai alimentando a outra, né? Sair de dentro do problema para poder. Exatamente, para poder enxergar ele resolver, melhor né? depois. Chegar aí melhor depois. Cara, Então, ele que não sabe que ele tá fazendo meditação o tempo todo. É. Então, Todos pô, esses. Que assim, eu faço meditação há um certo tempo também, para mim foi um exercício. E tudo isso que você está falando como que fala? É conceito, é filosofia da meditação. Do uso da meditação para outras coisas. Do uso da meditação para quem faz esporte, do uso da meditação para quem tem problemas de vida. Aham. E também para quem usa meditação dentro de qualquer vertente religiosa. Mas as coisas são ligadas a isso, a respiração, controle do pensamento, deixar a mente vazia, esvaziar a mente, depois, e quando você esvazia, você tira os problemas e aí só foca
melhora a oxigenação dela, e aí quando vê a Ah. pessoa consegue resolver os problemas com mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Você sabe ela que- sai, ela distancia, e quando ela volta, ela tá mais preparada mais para resolver preparado. aquilo. Você sabe que você falou é muito legal, porque nós estamos montando um instituto, né, chamado Instituto Sim. Estruture. E, assim, nós pegamos membros da sociedade civil organizada, nós somos em 5. E uma das atividades que nós vamos ofertar para o Instituto, que vão ser atividades gratuitas para a comunidade, nós teremos meditação, Sim. jiu-jitsu e yoga. São as aí. 3 atividades que a gente As quer 3 levar para a atividades. criançada desde cedo, para já Que poder vir desenvolvendo Não, é muito bom. É esses muito bom. campos, né? Por exemplo, para jovens que têm hiperatividade, que têm muita Exatamente. energia, estão passando por problemas muito Exato. sérios, aí você vai conseguir dar foco para ele ver o problema, aí ele vai botar o corpo dele lá se submeter, ele vai ver isso, ele vai ver que ele consegue resolver coisas, né, só Exato. mudando a forma de olhar, a forma de lidar com os problemas, é muito bacana. Gerando isso. músculos cerebrais, né? Já exatamente. tá treinando, ele né? ele Tá tá treinando e tá- malhando outra coisa. Tá né? ganhando massa ali. Tá, É. fantástico. Fantástico. E música? Hoje mais nada? Exatamente. A música Toca eu- de vez em quando? Como que é não, esse negócio? Eu quero saber da tua Larguei as fase bets, né? roqueira agora também. É. Como é que foi essa fase aí, entendeu? Foi de período ali, como é que foi no cenário lá É em muito Londrina, louco. mausoléu e tudo mais, né? Você imagina, Ah. é como se eu tivesse jogado a segunda divisão do rock nacional, né? Cara, eu já abri show do Raimundos, abri um show do Ventania, mesmo? tocamos com várias, E você Pedra tocava o quê? Letícia, Qual que é o teu tocava É. guitarra, eu sou Guitarra. guitarrista, Não, mas compositor, a gente fazia rock, rock? um rock, vamos pôr assim, guitarrista, influências compositor. de Pixies, The Who, Thin Lizzy, Tá. né? Essa era a nossa linha. Eu cantava em português, temos 4 discos gravados, né? Gravamos um DVD lá em São Paulo. A gente tocava muito com uma banda de Curitiba, que ficou bem consagrada, chamada Terminal Guadalupe, tinha boa relação. Então a gente chegou ali naquela, sabe, aquele vai, não vai ali, mas era um mercado já totalmente diferente, né? Aí acabamos Sim, ficando no meio do sim. caminho. Mas a música, o problema da música é que depois, claro, a questão da criatividade, eu penso na música como algo mais espiritual, uma coisa assim que eu fazia as letras, as músicas, mas a galera muitas vezes não quer saber disso. A música ainda está muito correlacionada com mulherada, bebida, entendeu? Então, assim, aí a galera não gosta de ensaiar, como que você vai fazer? Sim. Eu já não, eu gosto de ensaiar porque aquilo gera flow, eu tô ali ensaiando, aquilo vai, mas a galera não quer ensaiar. Aí como você vai fazer? Você não tem um baterista, não tem um baixista, aí vai começando a desmembrar, né? Então isso que vai atrapalhando conforme você vai crescendo. Enquanto é todo mundo molecada, 18, 20 e tantos anos, ninguém casou, tudo tranquilo, mas depois de um ponto que você tem filhos e tudo mais, aí a música teria que ter essa virada, né? Ô, galera, Sim. vamos lá, é tipo jogar uma bola final de semana, ó, vamos lá fazer um ensaiozinho, vamos, né? Mas na música é difícil de ter essa Mas possibilidade. chegou a levar de... então um tempo ali mais ali Cheguei, sério nossa, mesmo, né? levamos. De ensaiar, fazer os álbuns e ter também, por exemplo, Cara, shows programados ali, tudo mais. Eu tenho momentos, eu tenho, Ah. por exemplo, um aço da música americana, de uma banda que ganhou o Grammy chamado Everclear, Ah. que quando eu morava em Illinois, a gente acabava de gravar o primeiro disco, eu tava andando na rua, eu vi um cara de longe, falei, caraca, aquele cara é o Art Alex Sax do Everclear. Aí eu cheguei, era o cara, falei, mano, você não é o Art? Sou, falou, ó, tá aqui o CD da minha primeira banda. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tô estudando aqui e tal. Não, mas agora. Não, tô de bobeira aqui, vão comigo que eu vou ali na rádio, eu vou dar uma entrevista. Cara, chegamos na rádio, Rapaz, aí. rádio, era tipo nós estamos aqui, tinha aqui um aquário, a gente ficava na calçada, a galera assistindo o bate-papo, e ele aqui, no meio do programa, falou, ei, você não toca uma música pra mim? Fala, claro, Art, você manda aqui, mas o que é? Não, eu tava vindo, Pois, diz o teu cara disco. do Brasil, ele me deu um disco, eu quero que toque a música dele. Cara, tocou a música nossa na rádio americana, uma música chamada loucura, On The que Road pra legal. São Tomé, a pedido de um aço do rock americano, você acredita? Figuraça também, né? Falou assim, Figuraça. eu não escutei, eu vou escutar aqui Mano, agora. gente boa demais, gente boa demais. E é isso que também foi um outro ponto bacana. Aqui no Brasil, tive vários contatos com vários caras que estavam lá pra cima e nunca deram moral nenhuma, entendeu? Uhum. Então tem esse aspecto aqui na música também. Você Sim. tá lá em cima, meu amigão, o resto aqui pra baixo que se lasca, não vamos puxar pra cima. E lá nos Estados Unidos eu tive, não só com ele, mas outros encontros com outros caras que sempre, pô, não, legal, CD, papapá. Então isso eu senti uma diferença. Nos Estados Unidos, o músico ele é tratado não como é aqui, um endeusamento, é algo um pouco mais normal. Normal. O cara vive numa cidadezinha pequena, faz as turnês dele fora do país, muitas vezes onde ele tem sim um reconhecimento maior de público e tal, mas aí ele leva a vida dele normal, nas cidadezinhas do interior americana, tal, tranquilo. Às vezes as pessoas nem sabem que o cara é conhecido mundo afora.
Encontrei com um cara também que eu estudei essa primeira foi em Illinois, em 2006. Depois, em 2015, eu morei nos Estados Unidos de novo, lá em Massachusetts. Encontrei outro cara que o Kurt Cobain tinha chamado ele várias vezes para entrar no Nirvana. Certo. Que é o cara que é chamado Jay Mascis. Ele tinha uma banda chamada Dinosaur Jr., que é uma banda muito idolatrada aí por skatistas. Cara, eu encontrei o Jay Mascis andando de bicicleta, velho, na rua. Dei o CD pra ele, depois com os meus... Eu cheguei em casa e falei, cara, vocês não vão acreditar, encontrei o Jay Mascis. Nossa, Você tá cara, de brincadeira. você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí nós fomos no mercado, tipo, umas 2 semanas depois. Puta, tá o Jay Mascis. Eu falei, ei, Jay, pá! Aí eu falei, puta, a minha mulher, meus filhos, falaram, cara, esse bicho é doido mesmo, encontrou o cara mesmo. Aí o cara, oi, como que você tá, velho? Eu tô bem. O cara falou, puta, esse cara de novo, né, cara? Então, pô, você imagina um cara que foi chamado pra entrar no Nirvana, roda o mundo todo. Pô, nos conhecemos em encontros aleatórios. Então, eu acredito muito nisso na vida também, que existe, como diria o Jung, né? Sincronicidade. Você atrai aquilo que você pensa, manja. Exatamente. Então, pô, eu tava ali na cidade, falei, imagina se eu encontro o cara. E encontrei o cara, né? Então, isso é muito legal. Então, eu senti essa diferença nos Estados Unidos, que quem tá, às vezes, num patamar mais elevado, não é tão snob como muitas vezes é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tive experiências frustrantes aí com várias bandas aí de renome, que eu, porra, me arrependo de ter sido fã quando eu era mais jovem, né? Meu pai tinha uma frase sensacional quando eu tocava. Falava, pô, pai, vai ter show de tal, os caras lançaram o disco, meu pai já falecido, né? Pena que ele não tá aqui pra falar isso hoje. Ele falava, Rafão, são tudo uns bosta. E eu não entendi, eu ficava revoltado, né? O tempo passou, meu pai se foi, e eu falo, pô, pai, você não tá aqui pra falar, os caras são uns bosta, né? Ô, escuta aqui, então agora vamos pro real agora. Qual banda era bacana? Uma que você fala assim, cara, encontrei esses caras, gente boa pra caramba, tal. Eu vou te falar uma experiência que eu tive. Eu trabalhei em Porto Seguro, eu morei em Porto Seguro, trabalhava com turismo, eu era guia e tal. E uma época eu peguei, que tinha uma série de shows lá, uns eventos, e eu fui cuidar dos caras das bandas. Então tive contato com pessoas de bandas várias. Né? E assim, eu vou te falar, uma pessoa chata pra caramba era Daniela Mercury. Pensa numa pessoa intragável, que eu tive próximo ali dela. E pensa num cara, gente boa, nos músicos, gente boa, os caras do Paralamas de Sucesso. Cara, os caras chamaram a gente, eles estavam comendo, a gente estava trabalhando, eles não, vem cá, come com a gente, vamos bater um papo, o que vocês fazem aqui e tal. Os caras, pô, gente finíssima, tá? E proporcionalmente, eu não vou dizer quem fez mais sucesso ou menos, mas estão igual ali, cada um no seu segmento e tal. O Paralamas eu tenho um carinho enorme, porque foi o primeiro show de rock que eu fui na minha vida. Sim. Eu e meu irmão, 1988, era um molecão, sei lá, devia estar lá com meus 12 a 15 anos. Sim. Nem sei como nós conseguimos entrar naquele show, o Alagados, né? Acho que era 86, o Paralamas está lançando o Alagados. E eu fui naquele show, então o Paralamas é uma banda que eu tenho um carinho grande, apesar de não ter conhecido os caras pessoalmente. Mas das bandas dos caras que eu conheci, que eu gostava, foi decepcionante. Teve um cara uma vez que foi assim, fantástico. É considerado um dos maiores guitarristas do Brasil. E pra mim, na época, assim, eu também gostava demais da banda. Um dia eu tava indo para uma viagem internacional, que fui fazer um pós-doc lá na Suíça, né, na Universidade de Lausanne. Sim. E para embarcar no avião, na fila, o cara tava bem na minha frente. Aí eu falei, puta, eu vou cutucar o cara e vou falar com o cara. Aí alguma coisa falou, eu lembrei do meu pai. Rafão, são tudo uns bosta. Eu falei, cara, deixa quieto. Vou entrar no avião, se o cara for gente fina, a vida vai oportunizar alguma coisa que a gente vai se trombar e vai se falar. Sem sacanagem, ele foi para acompanhar uma cantora nacional. O cara sentou no canto do avião o voo inteiro. O cara não conversou com um cara da banda dele, que ia junto com ele para tocar. Ele tava indo de música emprestado e não conversou com ninguém da banda que ele tava indo junto. Eu falei, cara, melhor coisa que eu fiz, filho. Não é? Se o cara não conversa nem com os caras que ele tá indo viajar, quem sou eu vou chegar lá, o cara, entendeu? Ele acha que é melhor que todo mundo, né? E esse cara é muito engraçado também, porque uma vez eu conheci o parceiro dele, que hoje eles estão na ativa de volta, e eles criticaram a banda de Curitiba. E esse cara falou, não, as músicas dos caras são tudo infantil. O cara só faz música infantil. E os caras tinham brigado, esses dois. Sim. Sabe o que aconteceu dos tempos pra cá? Esse guitarrista indo lá fazer show para levantar um caixinha para poder ter uma grana. Junto com essa banda que ele disse que os caras faziam letras infantis.
E são caras aí fortes, velho. São caras fortes. Não é? Entendeu? Então, Quem poxa. que é? Não vou falar Ô, isso daí, louco! depois já era B.O. Pô, né? pois eu te contei, não, mas é uma banda a de gente, nome. Uma A banda gente de... só veio pra isso, né, Guilherme? É. É, A exato. gente só veio pra isso. Não Aqui- pode aqui falar. a gente- A galera vai ligar os ponteiros aí, mas é uma banda de nome bem Aqui curto. a gente gosta de uma pitada na fofoquinha. Falou, isso aqui não é legal. Depois já tem a Daniela Mercury aí que vai querer Ah, bater em não, nós. Você Daniela falando. Mercury, desculpa aí, mas cara, não vai não. Agora, cara, os caras do Paralama, gente boa pra caramba, figuraça. Tive assim a experiência de falar assim, e daí? Não, é isso mesmo. É chato. Um cara aqui do caralho, assim, que foi muito bacana, e aí eu também não sei se tem alguma coisa. Não conheci pessoalmente, mas a gente conseguiu conversar bastante. É o Sérgio Serra que tocou. O Sérgio Serra tocou no Barão Vermelho, o Traje a Rigor, Cássia Eller, Legião Urbana. Sim. Tocou com muita gente. Cazuza, foi parceiro de Cazuza em várias músicas. Esse cara é gente fina. Esse eu falo pra você que essa é gente fina, porque a gente já conversou horas e horas e horas. O cara, assim, de um talento incrível, uma pessoa, um cara humano, entendeu? Conversamos coisas, assim, muito legais. Apesar de eu não ter conhecido ele pessoalmente, mas foi muito engraçado, porque você vê como uma coisa é muito louca, porque eu tive um sonho muito, a gente tem um estúdio de yoga lá em casa, que é uma chácara, eu e meu irmão compusemos as músicas dos álbuns, e a gente morava nesse local que depois veio a ser um estúdio, que hoje é um estúdio de yoga, né? Sim. E eu, quando meu pai estava doente, meu pai em câncer, né, tava numa situação bem difícil, eu sonhei com esse guitarrista, que ele chegava e falava pra mim, falou, poxa, velho, que difícil, né, o que você tá passando aí, eu também tive um problema aí com meu irmão e tal. Falei, cara, mas que viagem que é essa, né? Acordei e tal. Você acredita que eu fui investigar, ele tinha perdido um irmão, ele tinha um irmão especial, e tinha perdido, ele estava abalado com isso. E meu pai veio a falecer alguns meses depois disso. E eu entrei em contato com ele para falar justamente disso. Falei, cara, você vai achar que é loucura da minha mente, mas eu sonhei, você apareceu, você falava do seu irmão, que eu fiquei sabendo, e você falava meio querendo me consolar do meu pai, do que viria a acontecer, meu pai também se foi. Falei, cara, pode ser uma viagem, mas eu precisava falar para você disso. Puta, aí conversamos pra caramba, e ele também acreditava que realmente existia essa conexão, essa ligação, né? Até no último disco, tava combinado dele ia gravar com a gente, ia fazer um solo de guitarra, mas a gente precisava lançar o disco logo, acabou não dando indo pra Teresópolis, lá onde ele mora, pra gente Sim. fazer isso, né? Mas da galera da música que eu conheci, sem dúvida, pra mim esse foi o cara mais talentoso e o cara mais humano, porque a gente saiu de uma conversa superficial e entramos em situações mais profundas ali, né? E todo momento ele se mostrou disponível. Falou, cara, eu quero ir aí, quero conhecer esse lugar, porque eu acredito nessas coisas. Um dia, se Deus permitir, eu quero ir aí conhecer esse estúdio onde esse sonho aconteceu, né? Legal. Então isso foi muito legal. Você imagina o cara que, ele foi parceiro de Cazuza logo no começo. Uhum. Cássia Eller, Barão, Ultraje, João P. Cara, tocou com muita gente. Cara super talentoso. Sérgio Serra. Pra mim, o maior guitarrista. Hoje em dia, eu tinha aquele outro que eu falei, mas ele, pra mim, em função da persona, Da persona, né? né? Pra mim, é o maior de todos aí do Brasil. É, O legal a gente conheceu o Malvadão, que ele não quis. que ele ia lá. Malvadão, Ele é igual. um gentleman, não. É, Ele é falou o que gentleman, tinha um que não era exato. bacana. Esse aí que você não quis. Esse aí toca com a mão esquerda. Toca com a mão esquerda. Mão direita, aliás. Mão Aqui, ó. direita. Invertido, canhoto, invertido. Viu? E nessas Aí, ó. andanças aí tocando e tudo mais, com certeza você deve ter histórias aí, histórias interessantes, assim, de coisa assim meio doida, de coisa engraçada e tudo mais. Teve muita história assim? Festival tocando, né? Assim, no caso, tinha muita Cara, coisa assim? o festival do Ventania foi muito engraçado, porque era um festival que chamava Woodstock, né? E aí o nosso show ia ser tipo 6 horas da manhã. Vai, pô, 6 horas da manhã? É porque eu já vinha da tarde, prolongava, e 6 horas da manhã eu sem negócio A entrar. galera Dava, tá né? dormindo já. Daí eu peguei e falei, cara, eu já tava no jiu-jitsu, já tava com a vida um pouco mais regada. Falei, cara, eu não vou ficar nessa parada, eu vou dormir quando for 5 horas da manhã, eu acordo e vou, né? Você imagina você chegar ação num lugar, cara, 6 horas da manhã, os caras tão. no show do Ventania depois do teu, cara.
Puta, aquilo foi assim, cara, um negócio assim surreal, porque eu enxergava tudo como que era. Eu falei, cara, eu tô em outro planeta, filho. Tô em outro mundo. Nossa, 6 E horas isso da em- manhã, o cara começou 2 horas da tarde, devia estar mais louco do Não, e que... você imagina. Mais louco do que o Batman, Cara. mais louco do que Marrakech, tava uma E loucura. nós pegamos a transição ainda, porque o show antes do nosso foi o do Raimundos, aí veio a gente, e daí veio o Ventania. Então você imagina, Nossa. foi assim uma coisa assim Loucura surreal, total. foi muito maluco. Aonde isso? Aonde Isso foi lá na saída de Maringá, tem tipo um cartódromo, foi lá naquele cartódromo. E aí chegou o Ventania muito doido, aí já tá o finalzinho, 8 horas da manhã, ele lá, melo, cogumelo, a galera lá. Falei, cara do céu, bicho. Assim, surreal. Teve uma outra também que foi legal, nós tocamos num lugar chamado Cabana 40 Graus, numa virada de ano. Aham. Réveillon. Aí os caras assim, não, 10 horas, 11 horas e ninguém, né? O cara, não, hora que der meia-noite vai bombar de gente, pode ficar tranquilo, cara. Meia-noite, 1 hora, 5 gatos pingados, cara. Perdemos uma virada de ano esperando as pessoas, não foi ninguém, cara. Foi Aquilo ninguém, também cara. foi pauleira também, ficar num lugar que não tinha ninguém, cara. É. Como que é? Ninguém vê os tombos, né, cara? Ninguém Todo mundo vê. só vê. Aí teve um negócio muito doido também nos Estados Unidos, quando eu morava lá. Tava tendo um evento da Jeep americana. Aí os caras tinham que subir lá, cantar o hino. Quem cantasse o hino ganhava um prêmio. Aí, passando, alguém me abordou. Você não quer subir aqui e cantar um hino tal? Evento da Jeep. Eu falei, cara, eu não sei cantar o hino americano, que eu sou brasileiro. Mas se tiver um violão aí, eu desenrolo umas 3 músicas ali. O cara falou, o quê? Nós vamos arrumar um violão pra você. Cara, os caras foram me arrumar um violão. Eu tocando música em português no meio dos americanos lá, puxei 5 músicas e tem lá a fotografia da Jeep. Os caras me deram a fotografia da Jeep que tiraram do evento lá e mandaram, pô, porque isso foi um momento interessante da vida. Teve uma vez também, eu e minha esposa, em Paris, virada de ano. Ele carregou o violão e nisso cercou uma galera em torno da gente. Essa galera tinha argelino, tinha afegão, tinha de tudo que você imagina. E eu tocando aqui já comecei, Dani, os caras vão daqui a pouco querer roubar a máquina, aguarda essa máquina aí, papai, eu cantando em português e passando para elas instruções. Eu falo o seguinte, vou terminar essa música, você vai saindo e tal. Nessa, pelas tantas, cara, chegou um afegão, o cara pegou e deu uma rosa pra minha esposa, uma rosa. E ele, chegou lá, falou lá, língua afegão lá, não consegui me entender. Aí eu falei, pô, tá ferrou, né, meu? Agora o cara vai começar a sediar minha mulher, dando rosa, nós estamos na merda agora. Aí, nisso, o argelino veio e traduziu, falou, não, ele tá dando essa rosa pra sua esposa porque ele tá em agradecimento a Alá por vocês estarem oportunizando esse momento bonito, entregando a música de vocês pra nós. Aham. Cara, aquilo foi uma porrada no estômago, que a gente Nossa, achando né? que os caras iam roubar a gente, e os caras eles estavam Tava curtindo curtindo, genuinamente, cara, Nossa a música que a Senhora. gente estava entregando. Puta, aquilo foi assim, uma coisa assim, fantástica. Fantástica, né? Porque a gente. Algo não esperado. Porque a gente Né? gera, às vezes, tem um preconceito, de preconceito, algo do que não é, exatamente. assim, Sim, é. usual Tá pra sabendo, gente, né? né? Uma vestimenta. Aí tinha aquela época do ataque dos Estados Unidos, aí o cara é afegão, já ficamos meio cabreiro. Aí argelino, normalmente, os argelinos em Paris são meio confusos, porque os argelinos lá, eles não sentem nem argelinos e nem franceses, né? Porque quando a Argélia ficou sob o domínio da França, muitos vieram, mas eles se sentem meio sem pátria. Então, normalmente, as coisas relacionadas com prostituição, tráfico de droga, normalmente quem toca lá são os argelinos e os marroquinos, né? Sim. E aí o cara falou que era argelino e tal, eu já gelei, né? Falei, vixe. E daí, na verdade, era tudo, pô, os caras estavam curtindo a música Curtindo a mesmo, música. acharam a diferença do sotaque da música, né? Da beleza da música, do português, né? Era algo muito diferente para eles. Então, esse foi um momento bem, bem legal da música, que a música também me proporcionou, né? né? A música também é um elo de ligação muito forte, né? Com certeza. Entre as Com pessoas, certeza. né? Legal. Tanto é que a primeira coisa que a gente conversou ali já foi a música, né? Que foi muito bacana. Engenharia, música, jiu-jitsu, né? A gente só não falou muito de engenharia, falamos de bastante de Gil, né? E você tem, hoje na engenharia, você tem o quê? Um escritório, é isso? Eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, né? Há Tá. mais de 20 anos, Certo. na disciplina lá de concreto armado e protendido, e tenho um escritório chamado Engracon Engenharia de Estruturas, que nós fazemos projetos novos, projetos de reforço, e a gente tem praticamente projetos no Brasil todo, nós praticamente já executamos. Entendi. Então temos aí várias coisas bem interessantes já feitas aí
Você comentou que a tua esposa é arquiteta? Ela é Ó, arquiteta. legal, então, né? Já, né? Ela é Tá arquiteta. na mesma, quase Ela a mesma vem- área. Nossa! Mas aí Eu que fico tá. imaginando ele. Arquiteto fala, não, eu quero fazer um negócio redondo assim, esticado. Aí ele olha, meu Deus Como é que funciona do essa céu. sintonia aí? Então, Aí ele só olha para precisa ir pro jiu-jitsu. É. então, mas a Dani, nós nos conhecemos, na verdade, eu dei aula na arquitetura, fui para os Estados Unidos, quando eu voltei, teve um churrasco da arquitetura, a Dani veio falar comigo e falou, ô professor, eu falei, não te dei aula. E daquele churrasco virou um casamento e tudo mais, né? Então ela formou-se em arquitetura, abrimos um escritório, era Emgracom Engenharia e Arquitetura, mas no decorrer da profissão, ela começou a fazer yoga. E aí teve contato com meditação, yoga, aquela coisa toda, e chamaram ela no Centro Português, umas amigas, falou, pô, dá uma aula para nós aí. Eu falei, não, mas ainda estou aprendendo, fazendo tal. Eu sei que ela foi, deu essa aula para as amigas, e me falou, cara, você vai ter que dar essa aula pra gente aqui todo sábado. E ela começou aí e falou, cara, isso aqui é um chamado. Ficou nessa. Aí foi um chamado. Aí ela fez todos os cursos necessários, as especializações e Sim, tudo sim. mais. E um dia ela chegou e falou, cara, eu quero abandonar a arquitetura. O que você acha? Eu falei, cara, se é o teu chamado, por que você vai ficar presa num negócio que, né? Se a tua viagem é essa, vai em frente. Aí ela largou a arquitetura e foi. Mas a Dani é muito parecida comigo, que o lance dela também é a criatividade também. Sim. Então também ela foi para arquitetura, talvez não era o melhor caminho, né? Não era um caminho que ela se dedicava dia e noite, não era uma coisa que gerava o estado de flow que a gente falou, né? E no yoga, além de ela entender, se aprofundar, ela ainda começou a ajudar as pessoas, o que gerou ainda mais ainda um bem-estar, né? Pode saber que está ajudando o próximo e tudo Sim. mais. E hoje em dia, então, ela se dedica plenamente ao yoga e à meditação, mindfulness, né? Ela tá com toda essa parte aí. Tá vendo? Tem ali, entendeu? Já Tem. tem, né? Que você Tem. falou, ó, tudo Tem isso aí sim. vem. A influência da esposa. É, eu arrastei ela pro jiu-jitsu, mas tá difícil ela me arrastar lá pro yoga, porque eu não vou mesmo, porque o tempo daí é mais Pela apertado, falta de né? tempo, né? É, mas eu quero ainda cair nessa do Começa yoga, né? fazendo todo dia 5 minutos de meditação. É o caminho mais tranquilo. Você vai fazer, aí assim, a meditação ela tem um período, acho que geralmente são 3 meses, mas na verdade é a quantidade de tempo que você faz. Tem um dia que muda uma chave dentro de você. Esse dia você vai sentindo, não tem como te explicar. Parece que você vai ver o mundo meio em outra rotação. Aham, É mais ou menos igual o flow que você fala. É aham. como se você visse o mundo em outra rotação. Você já ouviu falar da Na verdade, muda a oxigenação, muda um monte de coisa. Aí você, comprovado, inclusive, né? música que eu escutava antes, eu não consigo mais escutar hoje. Tem música que Você não vai. muda. E é natural, é um processo Aham. só de Natural, né? fazendo. Acho que o seu cérebro vai mudando. Chega uma hora que ele entende qual que é a frequência dele, ele muda a frequência. É comprovado, né? Exames É. científicos conseguem comprovar que, É exato. que há modificação. Já ouviu falar de uma pesquisadora chamada Samara Russell? Essa Samara Russell hoje em dia é a pessoa mais assim conceituada dentro do mindfulness, porque ela fez estudo, tem um monte de artigo e tudo mais. E a minha esposa está fazendo um curso com ela, é uma inglesa. Certo. E cara, é inegável a melhoria, a qualidade de vida, né? O autodomínio, é a musculatura do cérebro, né? Não tem outra É bem definição, bacana. né? É bem isso Bem daí. bacana. Leva você realmente para um outro patamar. Como eu consigo o flow com o jiu-jitsu, então eu encontrei esse caminho alternativo, mas eu não Sim. descarto não, porque eu acho que você tem que ter várias É, ferramentas alternativas, Sim. né? É praticamente, porque assim, tem as linhas de meditação, que são meditação parado, né? Em estado de onde você para, mas tem meditação em movimento, né? Que, ou seja, é esse momento de você sintonizar no presente, né? Aham. Como você falou que você entra no estado de flow No jiu-jitsu. no jiu-jitsu, então, Ou no- na verdade, quando você tá fazendo o jiu-jitsu, principalmente eu acho que durante a luta ali, Aham. você tá meditando. É uma meditação em movimento, Aham. mas é um estado meditativo, meditativo. né? Exato. O próprio problema estrutural, na hora de bolar uma solução nova para um problema, também acaba entrando também, tipo, não é um É um peso. tipo de meditação. Eu tava lendo um É. livro sobre isso daí, que fala sobre meditação, neurociência e tal, e que ele fala que tem várias categorias. A gente acha que meditar é só um tipo de coisa, né? Mas tem várias níveis, técnicas e possibilidades. Aham.
sobre isso. Mas, ó, papo maravilhoso, né? A gente falou hoje de coisas aqui que... Exato. Pô, uma Muito honra bom. poder Foi conversar mais com uma vocês, né? resenha do que um podcast isso aqui. Foi Exatamente. mais um... Uma resenha boa, É. né? Com muitos assuntos, muitas coisas aí legais, diferentes, engraçadas e de enriquecimento. enriquecimento. Né? Enriquecimento, né? Tomara que possa ser aproveitada, né, algumas dessas experiências, né? Sim. Falar pro pessoal que não tem idade para você começar, né? É. Eu comecei o jiu-jitsu com 30, eu tô com 50 indo para campeonato, então às vezes o cara tá lá, Exatamente, pô, já tô exatamente. velho, cara. É, Juventude é um isso estado aí. de espírito, né? É. Então, pô, bora fazer exercício, bora vir na VS aqui, levantar um peso, encontrar prazer no E exercício. você porque tira um tempinho pra tudo treinar também, né? modifica, Na VS, também. né? Ah, sim, tem que tirar Também. também, né, meu? Você Né? faz também. Você faz também. Não faço na frequência que deveria, né? Aham. Não faço na Senão frequência vai que competir deveria. com o jiu-jitsu. É. Mas essa é uma coisa que Você é uma faz meta. como preparo, é isso que você deve fazer, Mas eu quero né? melhorar, melhorar isso daí. Precisa quero... também, né? Precisa. também, No né? nível que eu entrei, que já é um nível mais avançado de competição, eu preciso, né? Precisa, né? Não tem jeito, Ah, né? é importante, super importante. Só que a técnica não vai dar, não. Eu preciso dar uma reforçadinha aí. Dá uma reforçadinha. né? Para poder aguentar. É importantíssimo, né? Deixa um recado pro pessoal aqui nessa Um Esse- recado? nessa câmera que tá aí pra você. Fala pra essa moçada aí que tá precisando fazer exercício, precisando cuidar da mente. Vamos incentivar eles a bons hábitos aí, ó. É isso aí. Pedir pro pessoal, no mundo corrido que a gente está hoje em dia, né? Onde as notícias chegam a cada segundo, as pessoas não têm mais paciência de esperar. Acho que aprender a se desconectar e você reservar um tempo para você mesmo e entender que você precisa investir em você mesmo, e muitas vezes se investir em você mesmo é se alimentar melhor, é dormir melhor, é praticar um esporte, é fazer uma meditação, fazer um yoga, fazer um jiu-jitsu, é o melhor investimento que você vai ter a longo prazo, né? Porque acho que todos nós temos que ter a consciência que nós somos aqui passageiros, né? Em breve tudo isso acaba, mas acho que se preparando desde cedo a gente pode deixar esse mundo com um pouco mais de dignidade, conseguindo levantar, caminhar, dando menos trabalho talvez para quem tiver que cuidar da gente, se a gente também já se preparar lá para frente, né? Então o esporte, o exercício te ajuda a levantar do chão quando cai alguma coisa, você conseguir levantar, né? Então acho que é importante a gente poder fazer estudo, né, cara? Acho que a vida é muito breve, né? É. A vida é muito breve. Eu fico pensando, falar, cara, por que que eu não... Eu joguei bola quando era cedo, mas por que que não me levou pro jiu-jitsu mais cedo ainda? Eu queria voltar com 18 anos e recomeçar tudo de novo. E se Deus quiser, quero estar lá, faixa coral, 80 anos, falando, ó, meu amiguinho, estrangulamento é assim, essa mão entra aqui, essa aqui, pá. Né? Se Deus quiser, cara. Que legal. É Bacana. um apaixonado pelo jiu-jitsu mesmo, né? Pegou na veia dele, né? Pegou. O olhinho dele brilha quando fala do jiu-jitsu, tá ligado? Ele falando assim, pô, queria ter começado mais novo. O Pra desespero poder dele, aproveitar tipo, mais o negócio, tá né? acabando, daqui a pouco eu não vou conseguir Exato. mais, mas... É o Genial. Bom demais. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Simone, Valeu. Cono, S Gold. Obrigado É. a todo mundo, Vinícius. Obrigado a todo mundo por ter convidado aqui. Me sinto realmente lisonjeado por poder, né, trazer uma mensagem, né, trocar, Sim. contar um pouco da minha história Sim. num espaço assim Aham. tão bem feito, tão bem pensado, né? Realmente Legal. estão todos de parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado mesmo aí pelo convite. Obrigado, Fel. Esse papo agora foi um papo muito bom, papo Gold. Gold, né? É aquele papo que a gente tem com os amigos em casa mesmo, né? Agradecer o pessoal aqui, ó, a Simone tá lá, ó, querida, né? Nos atendeu aqui muito bem, o pessoal aqui de Maringá, cuidado da gente muito bem aqui Cuidado, hoje, hein? muito bem, muito bem. E agora nós vamos ser mais bem cuidados ainda, que vai vir um almoço aí, né? Um aí, ó, rango lá, aí, né? Eu ó, acho que ó, vai vir um rango Ricardo, aí, tá tudo viu? ok? Ó, o estômago Ricardo tá fez reclamando ok. aqui, viu? Ô, Léo, achou minha carteira, Léo? Não, né? Você acredita, rapaz? Eu perdi minha carteira aqui hoje. Tá nóis. É, né? aqui? É, eu já não ia pagar, agora eu não vou pagar mesmo. Porque eu não tô sem carteira, Agora, né? Não tem, não tem. condição. Não é Eu tô- desculpa, né? Você acredita? Caramba. Cadê? Obrigado, né? Obrigado, foi sensacional, né? Foi muito Foi, bom, tá? bacana. E a gente se encontra logo, logo num próximo episódio. Até lá, pessoal. Até lá, gente. Tchau.